Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos aplaudir a palavra do Senhor com força, com fé, com ânimo. Essa palavra que nos liberta, que nos transforma, que nos cura. E podemos nos sentar e cantar, mas sim, por gentileza, o refrão da sua canção Fala, Senhor, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração nessa homilia. Se sente, cante isso se você conhece, para que o Senhor venha falar ao teu coração. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, cante isso. Eis Deseja aqui o teu servo. Fala no irmão. Fala no irmão, na palavra, Senhor. E no meu coração. E no meu coração. Uma vez mais, canta isso. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, cante. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Eu quero mais uma vez encorajar você, como eu fiz na sexta, sobretudo os casais, a lerem as catequeses, está aqui na minha mão, do Papa São João Paulo II sobre a teologia do corpo, chamadas Homem e Mulher o Criou. As catequeses do Papa São João Paulo II são muito especiais. Elas estão me norteando em todas as homilias desse acampamento, porque elas falam justamente da conjugalidade, elas falam justamente do mistério da união do homem e da mulher gerando a família, elas falam justamente dessa bênção que é a família, que é a união conjugal. E olha só,
nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e de São Paulo, uma solenidade muito especial. Você vê que o padre está com os paramentos vermelhos, justamente para exemplificar o martírio de ambos. Ambos foram mártires, ambos deram a vida com concretude, com decisão, com firmeza, pela fé, pela igreja, por Cristo. E olha, olhando a história, fazendo um estudo simples, bíblico mesmo, você percebe que nós não seríamos cristãos aqui no Ocidente se não fosse, em primeiro lugar, o testemunho de comunhão, de unidade de Pedro. Pedro é o sinal da comunhão da igreja, é a unidade da igreja reunida em torno dele, que é chamado na tradição de príncipe dos apóstolos, o primeiro papa. Ele é o sinal visível da comunhão da igreja. E se não fosse também a ousadia do apóstolo Paulo. Paulo é sinal da apostolicidade da igreja, da vida apostólica, da missão. Paulo, que na ousadia do Espírito Santo saiu nação por nação, evangelizando, testemunhando, formando comunidades. É um presente para nós celebrar a solenidade desses dois apóstolos, justamente no término do acampamento para casais. Porque Pedro e Paulo falam para nós de estabilidade. Pedro e Paulo comunicam para nós a ideia da firmeza, da perseverança, de um amor que não arrefece, de um amor que não volta atrás, de um compromisso de fidelidade que assume essa fidelidade até as últimas consequências, até o derramamento do sangue. Isso é muito importante para nós, refletindo sobre a beleza da família, sobre a fidelidade, a estabilidade exigida pela união matrimonial, conjugal, familiar. E veja bem, é bonito perceber que Pedro, Paulo, os primeiros apóstolos, os santos, os mártires, que também viveram, entregaram as suas vidas pela própria fé que Pedro proclamou no evangelho de hoje. É importante lembrar que naquela época, filho, filha, eles não tinham aviões como nós temos hoje para sair daqui e ir para a África pregar, ir para a Alemanha, ir para a América do Norte, não. Eles não tinham internet, eles não tinham uma televisão como eu tenho o privilégio aqui de estar pregando para milhares de pessoas, mas eles evangelizaram no tu a tu, pessoa por pessoa, formando, exortando, comunicando. Pedro e Paulo não estavam preocupados com o tanto de curtidas que eles iam ter, com o tanto de like que eles iam ter, mas eles alcançavam pessoa por pessoa, eles formavam as comunidades. E esse ainda é o jeito mais eficaz de se evangelizar, não desprezando, óbvio, as outras formas de evangelização, como meio de comunicação, que é fantástico, a internet, que precisa ser usada assim para a missão de evangelizar, mas essa atitude do acompanhamento, do formar a comunidade como Paulo, do ensinar um por um, do exortar, do formar lideranças. Não existe um método de evangelização mais eficaz do que esse, sabe? Mas num tempo no qual nós estamos tão preocupados somente conosco mesmos, com os nossos interesses, às vezes, esse tipo de evangelização, esse tipo de prática, esse tipo de iniciativa acaba ficando em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano. Pois bem, olhando para essas duas figuras fantásticas, gente, o que me chama a atenção, uma vez mais, nós na Canção Nova, esse evangelho é muito importante para nós. Nesse ano nós celebramos os 50 anos de batismo no Espírito Santo do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Inclusive, se estiver assistindo, sua bênção, Monsenhor, um abraço, que Deus o abençoe também na sua linda missão. Nós somos frutos do seu sim, do seu batismo no Espírito Santo, não é? Essa palavra é tão forte para nós porque foi a palavra do encontro pessoal com Jesus do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas Abib. Também ali no seu batismo no Espírito, essa palavra foi fundante para que ele quisesse mais, para que ele quisesse receber essa graça. E vós, quem dizeis que eu sou? Você vê que Jesus, ele perguntou para os discípulos, mas ele não perguntou de maneira superficial. Olha, o que estão dizendo de mim por aí, né?
Quais são os comentários lá no meu Instagram, se fosse hoje? Quais são os comentários lá no meu Facebook? Não. Jesus perguntou: olha, o que estão dizendo de mim? É claro que você sabe, o Evangelho nos diz que uns diziam que Jesus estava possuído pelo Beelzebu, pelo diabo, outros diziam que ele estava fora de si, outros pediam sinais do céu que ele fizesse para acreditarem nele, os judeus. Outros diziam que ele era Elias, João Batista que tinha voltado, um dos profetas. Mas Jesus quis saber daqueles que andavam com ele. Jesus quis saber de Pedro: e vós, para você, quem eu sou? Quem eu sou para você? E Jesus está perguntando para você hoje, para você que está aqui nessa igreja e para você que está em casa. Jesus pergunta a cada um de nós: quem eu sou para você? E a resposta a essa pergunta é essencial para a profundidade ou não da nossa fé. É essencial para a estabilidade ou não da nossa fé e dos compromissos que na vida nós assumimos, tais como o matrimônio, no meu caso o sacerdócio. Quem é Jesus para você? Pensa num momento, você aqui, você em casa. Quem ele é? É um curandeiro? É um espírito de luz? É um filósofo? É um palestrante motivacional? É um coaching? É alguém que escreve e fala coisas bonitas? É um sábio? Ou será que você já chegou nessa conclusão que Pedro: tu és o Filho do Deus vivo? Olha, tem muita gente dentro da igreja que ainda não decolou na sua fé, que ainda não amadureceu, porque acaba vendo em Jesus somente um amigão, somente um guru, somente um filósofo, e não aquilo que ele é: Deus. Deus. E quem exemplifica essa postura é a pessoa que não o obedece, que não o segue. Porque se você está dentro da igreja e ainda não obedece, ou fora, e ainda não obedece a palavra de Jesus, você está dizendo para ele: não, você não é Deus, você não é Senhor, você é um guru, você é alguém que tem conselhos bonitos, mas não é Deus. Quando a nossa vida responde a essa pergunta de maneira positiva, aí nós entramos nos trilhos. Aí nós verdadeiramente começamos a amadurecer, a nos tornar o que Deus espera de nós. Quem é Jesus para mim e para você? É uma pergunta que nós precisamos responder. Que fique essa pergunta ecoando dentro de você. Introduza essa homilia com essa reflexão, que ela fique ecoando dentro de você. E mais uma vez eu digo, não adianta você dizer: ai, Jesus para mim é Deus e Senhor, mas a tua vida, filho, filha, ela está comunicando isso? Porque se Ele é Deus e Senhor e você não obedece, então me perdoe, você é louco, você é doido, você é sem juízo, você é sem noção, não é? No mínimo, é o mínimo que eu posso dizer. Agora, se eu e você reconhecemos que Ele é Deus e Senhor, a nós cabe o quê? A veneração, a adoração e a obediência. Deus quer mais a obediência do que o sacrifício, a obediência à palavra dEle. Mas veja bem, introduzir falando um pouquinho desse evangelho, não poderia deixar de falar, porque ele é muito importante para nós, na Canção Nova, e ele é muito importante também na solenidade de São Pedro e São Paulo. Mas o que chamou a minha atenção, e sobre o que eu quero construir a maior parte da minha reflexão, é a segunda leitura. Eu sou apaixonado por essa segunda leitura, porque São Paulo, gosto muito de Pedro, óbvio, e de Paulo, muito também, porque ele tinha uma lucidez diante da sua própria missão. Ele começa a segunda leitura dizendo: olha, eu já estou pronto para ser derramado em sacrifício. Ele sabia que mais hora ou menos hora ele ia morrer, iriam matá-lo. Mas ele não falou isso com pesar, com tristeza, não. São Paulo chegou numa tal maturidade da fé, que ele não tinha mais medo da morte. E olha, você que é cristão e cristã, eu e você precisamos lutar para amadurecer nesse ponto, e para não ter medo da morte. A Neia, que trabalhava na minha casa há 19 anos, morreu essa semana, uma jovem. Morreu agora, acho que foi no meio da semana, começo da semana, com a qual eu convivi, que esteve na minha formação como seminarista. Como foi duro, não é? Meus sentimentos ao João Pedro, seu filho, que trabalha aqui no santuário, a toda a família. E eu, vendo a realidade da morte de alguém de dentro de casa, eu me coloquei a pensar no final da minha vida também, que a qualquer momento Deus pode me chamar. Mas o cristão, ele não tem medo da morte. Ele amadurece, e como dizia a irmã Clara, né, Sister Claire, que está para ser
beatificada, se Deus quiser, já começou o processo dela, inclusive passou um documentário lindo dela nesses dias na TV Canção Nova. Se você não conhece a história da irmã Clara, você é uma irlandesa, linda, 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 que morreu, uma história linda, que morreu num terremoto, evangelizando, uma jovem alegre, uma freira cheia de vida, cheia do evangelho. Perguntaram para ela, poucos dias antes dela morrer, gravando assim, acho que com um celular, uma gravação bem amadora: irmã, você tem medo de morrer? Ela falou: não. Para mim, morrer é estar com alguém muito amado, que eu desejei estar a minha vida inteira, alguém que foi o sentido de tudo que eu fiz. Por que eu vou ter medo de estar com ele? Não, eu não tenho medo. Claro que eu não quero apressar, né? Mas o dia que ele me chamar, eu vou sem medo. Eu quero estar com o meu amado. Então, o cristão, ele não pode ficar com esse medo, esse pavor diante da morte. Claro, coloca a tua vida em dia, perdoa quem você tem que perdoar, busca a confissão, viva na graça de Deus, mas esteja preparado como São Paulo. Eu sei que eu estou pronto para ser derramado em sacrifício. Perder esse medo, ou senão a gente não acredita na ressurreição, ou senão a gente não acredita que Jesus é quem Ele diz ser, ou senão a gente não acredita que Ele ressuscitou, ou senão nós não acreditamos naquilo que está escrito em João capítulo 14, eu estou indo preparar um lugar para vós, não se perturbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. É claro que ninguém quer antecipar esse momento, mas não podemos viver com esse medo. São Paulo disse: olha, eu estou pronto para ser derramado em sacrifício. E depois ele disse uma coisa fantástica, sobre a qual eu quero fundamentar tudo que eu vou dizer aqui. Ele usou 3 verbos que precisam estar presentes na vida de todo casal. Ele usou 3 verbos que precisam estar presentes na vida de todo padre, na vida de todo cristão, na vida de todo ser humano que quiser amadurecer e ser feliz de verdade. Quais são esses 3 verbos? Combati, primeiro verbo, o bom combate. Segundo verbo, completei a carreira, a corrida. E terceiro verbo, guardei a fé. Você pode repetir depois de mim, por gentileza? Combater. Pode ser mais forte. Combater, completar e guardar. Filho, essa é a estratégia que Deus está nos dando nessa missa de hoje, para que nós sejamos felizes no nosso casamento. Você que é casado, casada. Para que nós sejamos felizes como padres, você que é sacerdote como eu. Para que nós sejamos felizes como cristãos. Nós estamos, me perdoe, num tempo, numa geração, no qual as pessoas estão cada vez, me perdoe a sinceridade, mais frouxas. Esses dias eu fui visitar uma família, lá no sul de amigos meus, na qual o filho adolescente acorda meio-dia cansado. Acordou meio-dia, eu estou cansado. Mas cansado do quê, criatura? Né? Miserável. Eu lá visitando a família, mas na verdade fala: ô miserável, você está cansado do quê? Acorda meio-dia cansado, parece um hóspede dentro de casa, né? Eu não gosto de pedir nada para o meu filho, padre, porque ele vai fazer com aquela cara fechada. Na minha época, meu pai não estava nem aí se eu estava com a cara fechada ou não, era para eu fazer e pronto. Acabou, mas está se perdendo a autoridade cada vez mais, né? Cada um está fazendo o que quer, é um medo tão grande de não traumatizar, é um medo tão grande de não machucar. Padre, sabe o que eu sofri tanto na minha adolescência, na minha infância, que eu não quero que o meu filho sofra, então eu estou tudo de mão beijada. Você está desprezando o fato que você só é o homem e a mulher que você se tornou hoje, também por causa dos sofrimentos que te forjaram e te deram têmpera, te deram resiliência. Agora às vezes quer poupar tanto que cria um banana, sabe? Que cria uma pessoa que não tem resiliência nenhuma. É claro que isso não acontece aqui, entre nós que estamos aqui, só em outros países, né? Mas é o que a gente está vendo por aí, né? Então São Paulo está dando a receita. Primeira coisa, é preciso combater. Olha, eu vou dizer para você, viver um casamento do jeito que Deus quer é um combate. E um combate diário, você casado. Viver bem na família é um combate, sabe? Porque existem muitas forças, como disse o próprio Paulo VI, São Paulo II na Familiares Consórcio, e o Papa Paulo VI, São Paulo VI na Humanae Vitae, na encíclica Humanae Vitae, existem muitas forças no nosso tempo, lutando para desagregar a família, para destruir a família. Muitas forças, são ideologias, a ideologia que quer fazer você assumir o errado como certo, o certo como errado,
É a ditadura do relativismo, como dizia o Papa Bento XVI, sabe? Você pode acreditar em tudo, menos em uma verdade. Tudo que você inventa é bom, menos em uma verdade. Não pode ter verdade, sabe? Não pode ter revelação, não é? Esses dias, o padre pregando da Bíblia, ele é preconceituoso, mas o artigo 5 da Constituição brasileira me dá o direito de liberdade de culto, e pregando numa TV católica, numa missa, eu posso ensinar o que a Bíblia diz. Mas não, é tudo muito ofensivo, tudo muito, nossa, onde já se viu falar da Bíblia? Onde já se viu falar da família? Os tempos são maus, é um combate, mas eu e você precisamos combater, em primeiro lugar a nós mesmos. Para um casamento acontecer, é preciso você combater dentro de você o que não constrói o casamento, combater dentro de você os apegos, combater dentro de você o egoísmo, o orgulho, a vaidade, não é? Combater dentro de você os apegos. Por exemplo, para o casal se tornar uma só carne, ambos têm que deixar. O que a Bíblia diz? Homem e mulher deixarão pai e mãe para se tornarem uma só carne. Mas tem muita gente que não consegue se tornar uma só carne porque ainda não deixou pai e mãe, porque ainda não deixou o apego ao trabalho, à aparência, ao celular. Se você ainda não está conseguindo ser um só corpo e uma só carne no seu casamento, é porque tem alguma coisa ainda que você precisa deixar, filho, filha. Tem alguma coisa que você ainda precisa combater em você mesmo. Eu tenho visto, infelizmente, muitos homens casados que ainda são governados pela mãe, sabe? É o cara com 40 anos, mas que age ainda como se tivesse 8. E a mãe alimenta essa dependência, inconscientemente, creio eu, por carência, talvez não é nem má fé, mas vai alimentando, né, a dependência do menino dela. E a mãe ainda continua governando o casamento, governando o menino casado. Corta esse cordão umbilical. Combate isso dentro de você, porque senão você não vai ser feliz no seu casamento. Tem muito casamento indo para o ralo, porque o homem e a mulher não entenderam que quando vocês casam, vocês se tornam uma só carne. É preciso subir os muros, as guardas. Quem decide as coisas no casamento é você e sua esposa. Ai, padre, mas é que o meu pai me ajuda financeiramente. Isso não dá direito para ele decidir como você tem que ser esposa e como a sua esposa tem que reagir. Ele te ajuda financeiramente, pague a ele financeiramente, mas não comprometa o seu casamento. Ai, padre, meu pai me ajuda, eu estou na casa do meu pai. Então, com muito respeito, você vai ter que aprender. Respeita o seu pai, a sua mãe, obviamente, mas você vai ter que aprender a colocar os pingos nos is. Tudo bem, pai, o senhor está me ajudando na vida financeira. Ótimo, obrigado. Eu vou te pagar na vida financeira, mas eu sou casado. Dentro do casamento, quem decide é o esposo e a esposa. E é preciso combater em si esse apego, porque senão o casamento não vai para frente. Tem muito casamento indo pelo ralo, porque ainda a mulher é dominada pela mãe, pelo pai, pelas amigas. Sabe, é o cúmulo. Eu vejo demais isso acontecer. A mulher está falando há muito tempo, meu amor, muda nisso, muda nisso, muda nisso. Aí tem que vir alguém de fora e fala, muda nisso. Aí ele chega na esposa, nossa, fulano me acendeu uma luz. Mas meu amor, eu estou falando isso para você faz 3 anos. Ah, mas eu não tinha percebido. Machuca demais o coração de quem está do seu lado. Tem que vir alguém de fora para falar, sabe? Mas é preciso combater dentro de si, como eu dizia na homilia de ontem, essa preguiça no relacionamento, esse comodismo, esse apego à mamãe, ao papai. Casou, corta o cordão umbilical. Com todo respeito, me entenda bem, mamãe, mãe que me acompanha. Mas depois que o marido casa, a mulher da vida dele é a esposa, sabe? A mãe sempre vai ser a mãe, sempre vai ser respeitada, amada, sempre vai ter o seu lugar, mas não dá para o filho continuar tendo o mesmo relacionamento com a senhora como quando ele não era casado. Isso é prejudicial. E isso é prejudicial para você também, porque isso é um sinal de que você se frustrou como mãe, de que você não foi eficaz. Porque se o seu filho continua agindo como quando ele tinha 8 anos, 15, tendo 30 e 40, é sinal que alguma coisa falhou. Ou no seu jeito de educar, ou no jeito dele absorver essa educação. É preciso combater em si, combater o bom combate para viver bem a vocação. Mas mais do que combater, São Paulo diz, é preciso completar a corrida. E completar a corrida é sinônimo de perseverança. Ninguém vive um casamento bem sendo bom um dia só. Ai, padre, eu fui um ótimo esposo hoje.
Uma vez por mês eu sou um ótimo esposo. Sua esposa vai te botar para fora, meu amigo. E eu acredito, eu até postei esses dias nas minhas redes sociais, que eu acredito que o pior inimigo do bom é o ótimo. Já ouviu esse ditado? O pior inimigo do bom é o ótimo. O cara é um ótimo esposo 2 dias no mês, e depois se torna um péssimo nos outros 28 dias ou 29 do mês. Não era melhor ele ser um bom esposo por 30 dias, ao invés de ser um ótimo esposo por 2 dias? Né? O pior inimigo do bom é o ótimo. Às vezes quer ser um ótimo esposo no dia do aniversário, mas depois o resto do ano é só sendo negligente, desrespeitoso, desatento ou desatenta. Lute e empenhe-se para completar a corrida, para ser perseverante no amor, para ser perseverante. Olha, como eu disse ontem, quem estava aqui na missa ou assistiu, ouviu o padre dizer, o casamento precisa de manutenção constante. Manutenção do diálogo, manutenção do perdão, manutenção do afeto, manutenção da conversa franca, do feedback, do autoconhecimento do outro, conhecimento de si, do conhecimento do outro. Não dá para se acomodar, porque como eu dizia ontem, eu gostei demais daquela analogia, quando você acha que o casamento é uma conta da qual você só tira dinheiro, só tira e nunca põe, vai falir. Vai dar problema. Então é preciso completar a carreira, lutar para ser bom, não ótimo uma vez no mês, mas bom todo dia, honrando os seus compromissos, cuidando do outro. E o terceiro verbo que eu gosto demais, guardei a fé. São Paulo, antes de morrer, ele disse, olha, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé. Gente, essa palavra guardar, ela é muito especial, esse verbo, porque você que é casado, você que tem uma esposa, um esposo, que tem filho, você precisa lutar para guardar a sua vocação. Você precisa lutar, filho, filha, para guardar o seu casamento, para guardar a integridade do dom que Deus te deu. Porque existem muitas tentações, muitos problemas, muitas batalhas, muitos pequenos combates que querem roubar a nossa vocação, que querem destruir o casamento, que querem destruir a família, e às vezes vai escorrendo pelos vãos dos dedos e você nem percebe. Guarda, essa foi a ordem que Deus deu a Adão, o primeiro homem, Gênesis 3,15, quando Deus colocou Adão no jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus disse, eis que eu te coloco no jardim com a missão de cultivar e guardar. Guardar, o teu casamento é um jardim, a tua família é um jardim, os teus filhos são jardins, mas é preciso guardar, e guardar, veja bem, tem a ver também com valentia, tem a ver também com coragem. Quem guarda a própria casa, entra na frente da esposa quando o ladrão for atirar para defendê-la. Quem guarda a própria casa, veja um cachorro, por exemplo. Eu tinha um cachorro lá no Paraná, desengonçado, tadinho, feio que dava medo. Mas o melhor cachorro que eu tive, e era meio vira-lata, também vira-lata com uma raça melhorzinha, né? Ele tinha até o olhinho esquerdo torto assim. Mas um cachorro fantástico para guardar a casa. Quem passasse lá na frente, ele fazia um pampeiro. Às vezes era meio desengonçado, caía, tropeçava, mas ninguém botava a cara de entrar na minha casa desavisadamente, porque o cachorro fazia um escândalo, mostrava o dente, sabe, subia no portão, balançava o portão. Ele guardava o quintal da minha casa, ele guardava com unhas e dentes, com as suas deficiências, mas ele guardava. Você precisa ser um cão bravo, um leão para guardar o seu casamento, a sua família. Quando o inimigo quiser roubar de você, quando as tentações o quiserem destruir, guardar. Essa é uma missão que Deus tem dado às famílias, é uma missão que Deus tem dado a você. Guardar, mas para guardar é preciso assumir a sua própria autoridade na família, é preciso se esforçar para corresponder, porque veja bem, Pedro e Paulo, eles também eram limitados como eu e você. Pedro, um líder nato, mas pusilânime, ele, ao mesmo tempo que ele animava, ele desanimava, ao mesmo tempo que ele ia para frente, ele ia para trás, inconstante. Paulo, inflexível, um homem irado, um homem violento, mas ambos, mesmo com seus limites, decidiram-se a seguir Cristo, e Deus foi os moldando, os foi transformando no caminho, e fez de ambos fortalezas,
homens fortes, homens resilientes. Mas é preciso decidir corresponder à própria vocação, guardar a própria vocação. Veja bem, citando ainda Familiares Consórcio, que é essa exortação apostólica do Papa João Paulo II, no número 86, olha o que o Papa diz, presta atenção, falando sobre a família, sobre o guardar o bem que é a família. O Papa São João Paulo II disse: a família, a salvação da pessoa, de cada pessoa e de toda a sociedade, o futuro da humanidade depende da família. Vamos aplaudir isso que São João Paulo II diz? Pode aplaudir com força. O futuro da sociedade, a salvação das pessoas depende da família. E ainda, na Familiares Consórcio, no número 17, São João Paulo II dá uma ordem para as famílias, claro, ensinando ali, exortando. Ele disse: família, torna-te o que és. Família, torna-te o que Deus te fez. Ou seja, assuma a grandeza do seu papel, assuma a dignidade da sua vocação, assuma a beleza do dom que você é. Torna-te o que és, aquilo que Deus te fez para ser. Padre, mas é difícil. É claro que é difícil. Eu sei que existem as dificuldades, existem as feridas, talvez aconteceram traições, talvez você tenha um filho difícil. Ai, padre, no dia a dia é difícil. Eu sei, Pedro e Paulo também tinham seus defeitos, suas fraquezas, mas eles não pararam nisso. Eles combateram, eles completaram com perseverança, eles guardaram a própria vocação. Esse guardar tem a ver também com corresponder, com não desistir. Sabe, esses dias eu vi uma entrevista, presta atenção, perguntaram para um casal de 65 anos de casado: qual é o segredo para o casamento de vocês estar dando certo por tanto tempo? Qual é o segredo? Aí a velhinha, já com a boca murcha assim, né, respondeu para o repórter: é porque a gente foi ensinado na nossa época que a gente tem que consertar as coisas quando quebra, não jogar fora. É por isso que deu certo. Agora, hoje em dia, né, dizia a velhinha, todo mundo joga fora, quebrou, joga fora. É a mentalidade do descartável. Eles foram ensinados numa época no qual quebrou, machucou, teve desentendimento na relação, conserta. Conserta com o diálogo, conserta com o perdão, conserta com a oração. Não joga fora. Não joga fora a preciosidade que é a tua vocação, que é o sacramento do matrimônio que você recebeu porque tem problema. Conserta. Mas para isso é preciso se esforçar, para isso é preciso querer consertar, é preciso querer, sabe? Algumas feridas, alguns tropeções são inevitáveis, mas é preciso guardar. Você tem guardado o seu matrimônio? Você pode, se eu chegasse hoje, você que é marido, cadê os maridos aqui? Levanta a mão, mas levanta a mão com coragem, porque ontem eu perguntei assim: quem é marido? Levanta a mão. Tinha uns que fizeram assim, ó. Com medo, é? Mantenha a mão levantada aí, quero ver os maridos. Vamos aplaudir esses maridos aqui, ó. Homens de fé, homens honrados, com certeza. Você que é marido, agora já aplaudi você, agora vem a faca entrando, né, no esôfago, né? Se eu perguntasse hoje para sua esposa, se quiser olhar para baixo, disfarçar, viu, o homem pode disfarçar. Sem olhar para o celular, né? Ver o resultado do jogo do Corinthians. Se eu perguntasse para sua esposa hoje: você está feliz com esse homem? Esse homem te faz feliz como mulher? Esse homem guarda você? Esse homem te faz feliz sexualmente? Esse homem te faz feliz afetivamente? Você se sente elogiada, valorizada, protegida do lado desse homem? Qual seria a resposta? Fica quieto. Talvez você está achando que você está com essa bola toda, né? Aí eu vou perguntar para ela, murcha. E você, mocinha? Se eu perguntasse para o maridão hoje: sua esposa tem sido uma mulher que tem guardado a relação de vocês? Aquela mulher assim, sabe, companheira, fantástica, que não te critica, que fala as coisas uma vez só. Uma vez, uma. Que será que seu maridão respondia, né? Responderia, melhor dizendo, né? Uma vez só. Eu já te falei 150 vezes, mas é por isso, mamãe, que não funcionou. Fala uma, né? Que será que o seu marido responderia? Você tem guardado
seu casamento. Olha, o matrimônio é um dom precioso, é uma pérola que Deus te deu. E no dia do juízo Ele vai pedir contas. Como você administrou o tesouro que Ele te confiou, que é o matrimônio. E olha, hoje para preparar essa homilia, eu estava estudando uma pesquisa no site UOL, de uma terapeuta que estudou mais de 4.500 casais por alguns anos. Casais nos quais aconteceram traições, entre os quais aconteceram traições, desentendimento. E ela listou, uma terapeuta, uma pesquisa científica, quais são os principais motivos que fazem uma traição acontecer no matrimônio. Quais são os principais motivos? Ou seja, a falta de vigilância ali, a brecha que você dá, não guardando para que a traição aconteça. Olha só, interessantíssimo. Primeira brecha que ela falou que geralmente gera traição, a carência. Carência afetiva nas mulheres e carência sexual nos homens. Foram os estudiosos que falaram, não é? E você que é homem e mulher está entendendo, com certeza, se é honesto para olhar para algumas demandas psicológicas e emocionais, está concordando, em algum sentido com isso, né? A carência muitas vezes, carência afetiva e a carência sexual, né? É interessante, carência afetiva. Eu dizia ontem, quantas mulheres casadas e se sentindo carentes dentro do casamento, mais vazia do que quando estava solteira. Por quê? Porque o marido, olha, uma mulher que se sente amada, valorizada, elogiada e protegida, muito dificilmente vai trair, viu, Dom Juan? Muito dificilmente vai trair, viu, maridão? Mas às vezes, é bobeira, padre, é bobeira ficar demonstrando carinho, é bobeira ouvir, né? É bobeira dar um beijo, dar afeto, não é bobeira, isso é guardar o casamento. A carência afetiva, dizia essa estudiosa, é uma das primeiras razões pelas quais a traição começa a acontecer. Porque o marido nunca elogia, só reclama, tudo que a mulher faz está errado, né? Tudo que a mulher faz está errado. Aí chegam lá fora, cheiroso, dá um chocolate, diz como você está bonita hoje, né? Eu sempre com aquela voz aveludada, e ela, nossa, ele me viu. E as mulheres, e vocês acreditam, né, mulheres? É o mesmo discursinho que esse safado está usando para todas com as quais ele saiu, e você, ele me vê como única. Tá bom, filha, né? Mas você não está dando o afeto, você está abrindo brecha, você não está guardando. E ao mesmo tempo, a terapeuta falava do caso dos homens, a carência sexual. A mulher que sempre está com dor de cabeça, sempre na hora do vamos ver, não, estou com dor de cabeça, não posso. Interessante, Deus se desagrada quando acontece o sexo antes do casamento, mas se desagrada quando não acontece depois do casamento também, né? Porque é interessante, né? Quem está dentro quer entrar, quem está fora quer sair. É engraçadíssimo para nós, às vezes, atendendo, acompanhando as pessoas. O cara está namorando, lutando para viver a castidade, é um fogo, né? Padre do céu, estou me guardando para viver a castidade só depois do casamento, tal, lindo. Depois de 1 ano de casado, o fogo diminui, aí vai perguntar para o cara, e aí, como é que está, né? Todo dia 10, padre. 10? 10 vezes? Não, todo dia 10 de cada mês que acontece, né? Todo dia 10, mas não é todo dia 10 vezes que tem a intimidade ali no casal, é todo dia 10 de cada mês, e olha lá, né? Pô, que isso? É um fogo antes e depois, parece uma pedra de gelo. Eu sei que, padre, é que existe um problema, outro, é que ele não se cuida, é que ele não escova o dente. Conversa. São João Paulo II, na catequese de número 27, da teologia do corpo, do compêndio, fala da importância também da comunhão corporal, conjugal, a beleza dessa linguagem do corpo que expressa a união da alma, que eleva um suave odor a Deus, um sacrifício de suave odor. É pesquisa, eu não estou falando da minha cabeça. Segunda coisa que essa terapeuta diz que geralmente ensinou, está na raiz da traição. Presta atenção. Aqui já é um problema de caráter, né, no meu ponto de vista, um problema de cura interior. É a necessidade de autoafirmação, né? A pessoa que quer massagear o próprio ego, é a vontade de se sentir sempre atraente, né? Bonita, nossa, olharam para mim, nossa, ainda estão me vendo. Meu filho, sempre vai ter alguém para olhar para você se você der brecha, e você sempre vai ter vontade de olhar para alguém. Então tem que combater, tem que fechar as brechas, tem que deixar de massagear esse ego. Eu estou me sentindo inferior, então alguém me quis. Sempre vai ter alguém que te quer. Só que quem tem que te querer mais é Deus, pela sua obediência.
e não te rejeitar no dia do juízo, porque você viveu na carne e não no espírito. Sabe? Essa massagem do ego, segundo motivo que mais leva as pessoas para a traição. Terceiro motivo, e essa psicóloga falava, essa terapeuta melhor, que é o vício na sedução, né? Aquele prazer constante em caçar, né? O cara está casado, está andando com a mulher e olhando para a outra, né? Salafrário. Porque isso, explicava ali a terapeuta, gera uma descarga de dopamina no cérebro, né? Aquele ciclo do prazer, né? Aquela emoção. Acha que a vida é uma constante adolescência. Tudo bem, na adolescência, na juventude, isso faz parte, né? Mas depois precisa amadurecer. Como eu dizia ontem da síndrome do Peter Pan, aplicada aos homens, mas também às mulheres, né? É preciso amadurecer, é preciso internalizar o compromisso feito com aquela pessoa no matrimônio. Outra coisa, e isso aqui eu achei interessantíssimo, a quarta coisa que a terapeuta que estudou 4.500 casais, concluiu que muitas vezes está na raiz da traição. O tédio, a rotina, a mesmice. Olha, guarda isso que eu vou te falar. Quem aqui é casado? Levanta a mão, pode levantar com força. Isso, sem medo, viu? Igual ontem. Pode baixar. Guarde isso que eu vou te falar. No começo da relação, para a relação começar, é preciso ter química. Não é assim que os jovens falam: pô, padre, passou aquela gatinha, eu senti uma química, né? Algo dentro de mim, ela é bonita, ela mexeu comigo. No começo tem que ter uma química. Para o relacionamento começar, tem que ter química. Para o relacionamento continuar, tem que ter criatividade. Para o relacionamento continuar, tem que ter criatividade. Tem que ter não preguiça, não comodismo, criatividade. Sabe? Se você deixa o seu relacionamento cair nas garras da rotina, todo dia você chega em casa, de qualquer jeito, como eu dizia ontem na missa, dá o seu pior para a sua esposa, o seu pior para o seu filho, o seu pior para o seu esposo. A esposa vai ver as amigas, faz escova, faz a sobrancelha, mas a hora que o marido chega em casa, meu amigo, ela parece que acabou de chegar da guerra do Vietnã, né? As sobrancelhas juntando uma na outra, o cabelo parecendo uma vassoura, ou como dizia minha avó, uma vassoura, né? Reclamando de tudo, é um exagero total, né? O marido chega em casa para comer, né, alguma coisa, ele fala assim: não, o arroz está frio. Ah, também eu não faço nada certo, vamos separar. Não quero separar não, só quero arroz quente, esquenta lá, né? Mas um exagero, né? Tudo ao pé da letra, tudo, sabe? É preciso sair da rotina, é preciso se arrumar para o outro. E uma coisa que essa terapeuta dizia, que não pode faltar na relação, e isso é um desafio, manter isso por anos, né? Mas esse interesse pelo outro, essa admiração pelo outro, sabe? A admiração pelo cônjuge, pela esposa, a admiração, o interesse pelo outro. Padre, mas a admiração foi quebrada porque ele me decepcionou. Você vai jogar fora ou vai consertar? Conserta com Deus. Deus é especialista em consertar. Talvez o teu casamento já esteja como arroz queimado. Quem aqui já queimou arroz? Levanta a mão. Eu sou especialista em queimar arroz e deixar o leite derrubar quando está fervendo. Nunca vi, desde criança, minha mãe já me falava nisso. Gente, e pode ter truque, pode colocar pão em cima, pode ter panela. Arroz queimado é coisa do cão. É medonho, não tem o que você faz. Pode colocar um pãozinho em cima, você pode, sei lá, fazer o truque que for. Sempre fica aquele gostinho. Tem gente que gosta do bendito arroz queimado. Eu não sou doido, não gosto. Gosto de arroz branco, mas eu queimo. E às vezes o teu casamento está que nem um arroz queimado. Você fala: meu Deus, já coloquei pão, não tenho o que fazer com esse negócio. Mas quando Deus entra no negócio, quando Deus entra na jogada, Deus é especialista em fazer o arroz queimado se tornar um arroz novo, cheiroso e apetitoso, sabe? Existem casos nos quais você tem que falar: Senhor, é só você. O arroz já queimou, mas decepcionou, conserta com ele, pede a ajuda dele, reconstrói dentro de você a admiração por ele, por ela, porque ele não tem só defeito, ela não tem só defeito, eles têm coisas boas também. Outra coisa que geralmente está na raiz da traição, dizia essa terapeuta, é a curiosidade afetiva, a curiosidade sexual. A curiosidade é: como será que é ter outro parceiro? Como será que é ter outra pessoa? É tudo a mesma coisa, sabe? Vira e mexe, eu acompanho casais de segunda união, por exemplo, que casaram de novo, e um esses dias me falou: ai, padre, se eu tivesse sido um pouquinho mais paciente,
Os problemas que eu tive com o primeiro, eu estou tendo com o segundo. E se eu tiver um terceiro, pelo que eu estou vendo, eu vou ter também. Porque tem coisas que são do ser humano. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem uns que são mais turrões, outros mais desorganizados, outros mais com problema de caráter, mentiroso, sabe? Todo mundo tem defeito. Mas essa curiosidade, eu quero saber como está, né? Curiosidade. E essa curiosidade, presta atenção, ela começa, sobretudo, nos momentos difíceis, nos momentos de tensão. Quando você está passando por um problema, seja financeiro, uma crise no relacionamento, um problema com o filho, a perda de alguém, nesse momento a tentação da curiositas, como diziam os santos padres da patrística no latim, né? Ela nasce dentro de você. Porque no momento de tensão parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Parece que a esposa do vizinho é sempre mais bonita, é sempre mais, o marido da vizinha é sempre mais atencioso, atenciosa. É preciso combater essa curiosidade. E como combater essa curiosidade de base que nos leva à traição, que nos leva a não guardar o matrimônio? São João Paulo II, na catequese de número 110 da Teologia do Corpo, ele diz o seguinte, que a gente se guarda dessa curiosidade que nos leva à traição e ao pecado, presta atenção, através das virtudes da modéstia e do pudor. O que é isso, padre? Virtude da modéstia e do pudor. Presta atenção. O Catecismo, no número 2522, ensina que o pudor é a virtude que protege o mistério da pessoa, do seu amor. Nos protege da curiosidade pecaminosa. O que é o pudor? A modéstia é uma consequência do pudor. O que é o pudor? Santo Tomás de Aquino dizia que o pudor leva à realização plena do amor. O pudor é você se guardar, é guardar a sua intimidade, é guardar os seus olhos, é guardar as suas palavras. Cuidado com esse celular aí na mão, sabe? Quantas pessoas têm cometido adultério, traído a esposa ou o esposo, porque estão usando mal o celular. Estão no direct do Instagram, no WhatsApp, no Facebook, abrindo brechas, não agindo com pudor. Vai vendo a foto daquela pessoa seminua, vai entrando em conversas que não deve. O pudor, ele guarda a intimidade do casal para o casal. E São João Paulo II, nessa catequese 110, ele fala algo tão bonito, sobretudo no tocante à mulher, eu achei tão bonito. São João Paulo II dizia que a mulher é um jardim fechado e uma fonte lacrada. E ela, ele vai explicando depois, entenda, né? Que ela tem a missão de ser senhora do mistério da sua própria feminilidade. É um jardim fechado, uma fonte lacrada. Ela tem missão de ser a senhora do mistério da própria feminilidade, que ela é um mistério, que a beleza dela, que a beleza do corpo dela, são um mistério que ela não tem que sair mostrando para todo mundo, tem que guardar para a intimidade do casal, dizia São João Paulo II. Tem que guardar de sair se expondo excessivamente, se expondo nas redes sociais, se expondo com conversas indevidas, se expondo com olhares indevidos, entrando em sites que não devem. Olha, quem procura acha. Padre, mas eu sou uma pessoa boa, eu rezo, mas fica lá assistindo aquela série que está alimentando em você aquela curiosidade, aquele desejo da adolescência, de ter alguém, de sair com alguém. E aquela atriz lá da série é muito mais bonita que a Dona Maria lá em casa, né? Muito mais bonito que o Zé, barrigudo lá no sofá. E você vai alimentando, alimentando. Olha, tudo que você alimenta cresce. Você dá comida para o gigante adormecido, meu amigo, a hora que ele levanta, sai correndo, né? Falta modéstia, falta pudor. Modéstia para guardar os olhos, modéstia para guardar o coração, modéstia para não se expor àquilo que pode prejudicar a sua firmeza da vivência do matrimônio, a castidade, a pureza, o amor que precisa ser ofertado à esposa e ao esposo, para se guardar da impureza. Modéstia e pudor nos olhos, eu não tenho que ver tudo, eu não tenho que acessar qualquer site, eu não tenho que assistir qualquer série, porque pode parecer, entenda bem, filho ou filha, eu não quero te conduzir a ser uma pessoa alienada do mundo, pode parecer até excesso, mas às vezes você que é casado, naquela dificuldade do matrimônio, porque depois de 5, 10, 20 anos, vem mesmo a monotonia, vem as dificuldades, você já sabe o defeito dela, você já sabe o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, aí você começa a assistir uma série que está alimentando dentro de você coisas que você não pode mais viver, porque você já casou, alimentando aquela curiosidade própria do adolescente,
de querer experimentar outras coisas, outras pessoas, de querer viver aquelas paixonites da adolescência, da juventude. Isso vai alimentando, ai padre, que me faz bem, eu lembro, vai alimentando, alimentando. Só que você está alimentando uma planta que depois pode te comer, uma planta carnívora. Você está alimentando algo que você depois não vai conseguir viver. Então, não é que você não pode ter lazer, mas escolha muito bem o que você assiste, o que você deixa entrar dentro de você. Sabe, pudor, modéstia nos olhos. Porque senão você assiste, filho, filha, essa série, fica nesse site de coisas que estão mexendo com áreas dentro de você, que deveriam estar mais estabilizadas, mais ordenadas para Deus, para o seu matrimônio, para a sua vocação. É como o padre, o seminarista, que tem um compromisso de ser todo de Deus e começa a alimentar coisas contrárias a esse compromisso. Começa a ter conversas contrárias, começa a acessar site que não deve, começa a ter a intimidade tremenda com a moça, vai perder a vocação, porque vela benta também queima, não é? Ai, é que o outro é padre, mas é gente, é casado, mas tem vontade, tem sexualidade, tem tudo em você e em mim funciona. Então a gente tem que guardar pelo pudor, guardar pela modéstia dos olhos, modéstia do que assiste, pudor, modéstia também no jeito como se expressa, no jeito como se veste. Sabe, você é casado, seja íntimo da sua esposa. O casado não tem que ser íntimo de todo mundo, não tem que sair se abrindo com a secretária, com o ex-namorado. Claro, você pode ter amigos, mas como eu dizia ontem, citando aquela pesquisa de Harvard, os pesquisadores concluíram que a gente só pode ter 3 amigos de verdade na vida. O resto é exagero, o resto é ilusão, o resto é colega. Só 3 amigos. Você não precisa sair abrindo a sua vida. Às vezes a pessoa é casada, sai falando mal do próprio marido para outros homens, para colega de trabalho. Guarda o seu matrimônio. O que acontece entre vocês é sagrado. A união de vocês é sagrada, mas é preciso guardar. É preciso guardar até o fim, sabe? E é preciso cultivar essa benevolência. Aristóteles, na Ética Nicômaco, dizia que o relacionamento sem amizade, sem benevolência, ele não vai para frente. Mas essa benevolência tem que nos levar a respeitar o outro de tal modo que eu me guardo, que eu guardo a minha visão, que eu guardo o que eu falo, que eu guardo o que eu sou, para não expor o sacramento, a família, o matrimônio, ao erro, ao pecado, ao adultério. E você pode dizer, nossa padre, que assunto, né? Isso quase não é assunto pesado, né? Isso não acontece não, né? Não acontece na sociedade hoje, não acontece na tua família, ninguém traiu, ninguém separou na sua casa, no seu bairro. É por isso, eu devo estar falando uma coisa muito fora, né, da nossa realidade. Infelizmente não é fora da realidade. Só que, eu dizia ontem, um casamento horroroso não nasce horroroso, ele se torna horroroso por falta dessas 3 coisas. Combater, sabe? Completar e guardar. Quem combate pelo casamento, pela família, quem completa com perseverança, sendo bom, fazendo o que tem que fazer, e quem guarda com pudor, com modéstia, com oração, com diálogo, com luta a própria vocação, o próprio casamento, vai ser fiel, vai fazer a vontade de Deus, vai superar as próprias dificuldades e vai poder dizer quando chegar diante de Deus, Senhor, eu guardei a minha fé, eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Como São Paulo disse, depois de São Paulo dizer esses 3 verbos, ele disse, agora está reservada para mim a coroa da vida, que o Senhor justo juiz reservou àqueles que são fiéis, àqueles que o amam. Gente, num tempo no qual tanta gente está morrendo, a gente precisa se questionar, se hoje fosse o meu último dia, eu estou pronto, eu estou guardando a minha vocação? Agora, num tempo como esse, tem gente que ao invés de se converter, está se entregando à impureza, ao adultério, ao vício. Não, esse tempo é um chamado para nós, para a nossa conversão. Os tempos são os últimos, talvez, que nós tenhamos nessa vida. E precisamos levar a sério a nossa vocação e a nossa conversão. Amém? Quero convidar você a ficar em pé agora. Nós vamos agora pedir a Deus que nos ajude a colocar tudo isso em prática. O Marcinho vai nos ajudar. Peço, Márcio, prepara uma canção para nós, através da qual a gente possa pedir o Espírito Santo. Eu sei que é domingo à tarde, isso dá uma espreguiçada aí, levanta a mão, isso, se disponha a rezar. Vamos levantar os nossos braços, e junto com o Márcio, primeiro nós vamos cantar
clamando sobre nós o Espírito Santo, e depois nós vamos rezar juntos. Mas filho, filha, muitas vezes talvez você se sinta incapaz, você se sinta limitado, você se sinta cansado demais, nocauteado pelas decepções, pelas perdas. Talvez você se sinta perdido, mas agora é hora de clamar: me ajuda, Senhor, me ajuda a combater, a completar, a guardar, me ajuda, Senhor, a cumprir minha missão, me ajuda, Senhor, a viver a modéstia, a viver o pudor, me ajuda, Senhor, a preservar os meus olhos e o meu coração daquilo que venha degradar o meu matrimônio, a minha família, o meu sacerdócio. Sozinho eu não consigo, Senhor, eu sou fraco, mas me ajuda. Como muitas vezes, com certeza, Pedro e Paulo tiveram que pedir o socorro do Senhor, nós vamos pedir agora, com os braços erguidos, o socorro do Espírito Santo. Cantemos juntos, com muita fé. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Solta a voz. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está neste lugar. Pode ser melhor. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Cante. O Espírito de Deus se move neste lugar. Você aqui, você em casa, cante. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus com os braços erguidos, com fé, move-te em mim, cante. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Mais forte, move-te em mim, cante. Move-te em mim. Solta a voz, peça o Espírito Santo. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te. Uma vez mais, move-te em mim. Solta a voz e clama o Espírito Santo. Você aqui, você em casa. Move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Deus Espírito, move-te em mim. Só você, move-te em mim. Solta a voz e canta. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche a minha vida com teu amor. Move-te em mim. E com seus braços erguidos, filho, filha, eu quero convidar você agora a pedir o Espírito Santo. Peça agora, você aqui, você em casa, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre você. Peça, filho, filha, com as suas palavras: vem Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo venha te encher. Peça que o Espírito Santo venha te batizar. Não fique só ouvindo, assistindo. Abra a sua boca, solta a tua voz e peça: vem Espírito Santo, me capacita a combater pela minha família, como São Paulo. Vem Espírito Santo, me capacita a combater pelo meu matrimônio. Peça isso. Vem Espírito Santo, me capacita a combater pelos meus filhos, a combater contra as minhas más tendências, contra os meus apegos. Vem Espírito Santo, mas me capacita também a guardar. Capacita-me, Espírito Santo. Aliás, antes até de guardar, me capacita a completar, Espírito Santo, a carreira, a corrida. Me capacita, Espírito Santo, a conjugar esse verbo na minha vida de cada dia. Eu quero ser bom, eu quero ser o marido, a esposa que eu preciso ser, o pai, a mãe que eu preciso ser. Peça isso. Eu quero ser o padre que eu preciso ser. Eu quero ser perseverante na minha vocação.
Eu quero completar a carreira, vem Espírito Santo. Eu quero completar a corrida, vem Espírito Santo. Eu não quero ser bom apenas um dia, mas eu quero ser fiel, eu quero perseverar, vem Espírito Santo. Eu quero, Espírito Santo, e me capacita também a guardar, Espírito Santo. Sim, esse verbo é tão caro, é tão importante. Vem Espírito de Deus, peça com fé, peça com coragem, abra sua boca, clama. Capacita-me, Espírito Santo, capacita-nos, Espírito Santo, a guardar a nossa vocação. Capacita-nos, Espírito Santo, a guardar o matrimônio. Capacita-nos a guardar a conjugalidade. Capacita-nos, Espírito Santo, a guardar a amizade entre o casal, a guardar a benevolência, o querer bem, a admiração entre os cônjuges, o interesse mútuo. Capacita-nos, Espírito Santo, a guardar a nossa família, a guardar o nosso dom, a guardar o nosso chamado, a guardar a nossa vocação. Vem Espírito Santo, nos liberta da tibieza. Vem Espírito Santo, nos liberta do medo. Vem Espírito Santo, nos liberta da preguiça de amar, do comodismo, nos liberta da impureza, nos liberta da busca de prazer, Espírito Santo. Venha curar nossas carências na relação, no casamento, aqueles que são casados, Espírito Santo. Venha curar as carências afetivas, sexuais, e venha fazer desse cônjuge, desse esposo, dessa esposa, mais atencioso, mais atenciosa na relação. Vem Espírito Santo de Deus e dai-nos a virtude da modéstia, a virtude do pudor, que nós guardemos os nossos olhos, Espírito Santo, que nós guardemos a nossa mente, que nós guardemos o nosso coração, Espírito Santo, que nós não abramos brechas para o adultério, que nós não abramos brechas para a divisão, que nós não abramos brechas para o distanciamento na relação. Ensina-nos a dialogar, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a consertar, Espírito Santo. Ao invés de jogar fora, vem Espírito Santo, batiza-nos, encha-nos, liberta-nos de todo mal, liberta-nos de toda cegueira e surdez espiritual, que não nos deixam entender o valor, a beleza da nossa vocação, do sacramento que recebemos, seja ele o matrimônio, a ordem. Vem Espírito Santo, nos liberta do sono. Vá rezando junto com o Márcio. O Senhor trazia ao meu coração que o Espírito Santo está libertando agora muitas pessoas que estavam num sono profundo. No sono, você não estava guardando a sua vocação, você não estava guardando o seu matrimônio, a conjugalidade, você não estava guardando o seu sacerdócio, sua consagração, você estava levando com a barriga. Mas o Espírito Santo agora está te despertando desse sono. O Espírito Santo agora está tirando as escamas dos seus olhos, como nós rezávamos na adoração hoje cedo, e está te fazendo enxergar a beleza, a preciosidade da sua vocação, da sua família, que você precisa assumir a sua autoridade espiritual e lutar pela sua casa. Você precisa assumir a sua autoridade espiritual e lutar pelo seu matrimônio. Não fique deitado no sofá esperando que alguém resolva para você. Assuma a família que é sua, o casamento que é seu, a vocação que é sua, e lute. Vem Espírito Santo, solta a voz junto com o Márcio. Você que reza assim, solta a voz, vai pedindo o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, batiza-nos agora. Pai, no nome de Jesus, eu imponho as minhas mãos sobre todos que estão aqui, sobre todos que nos acompanham, e peço, Pai, no nome de Jesus, batiza-nos agora com teu Espírito Santo. Que todos agora, Pai, no nome de Jesus, aqui em casa, sejam batizados no teu Espírito Santo. Batiza-nos, Espírito Santo. Batiza essa pessoa resistente, essa pessoa no adultério, no pecado. Batiza, Espírito Santo. Convence essa pessoa acerca de tudo que foi falado aqui, Espírito Santo. Dê o entendimento. Convence a respeito do pecado, da justiça, do juízo. Vem Espírito Santo, faça com que todos aqui, todos em casa, tenham agora um encontro profundo e pessoal com Cristo. Vem Espírito Santo, cura as famílias, liberta as famílias, restaura o amor, o respeito, o perdão entre os casais. Cantemos, move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Solta a voz. Move-te em mim.
Move-te em mim. Move-te em mim. Com os braços erguidos, cante. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu minha amor. vida com teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Você canta, você e os instrumentos, forte. Move-te em mim mais forte. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche a minha vida com teu amor. Move-te em mim.